Prezados amigos cervejeiros, tributaristas e enólogos, estamos aqui com o 4º episódio do Techs and Beers. Hoje a gente vai falar sobre como as empresas e as cervejarias estão se preparando para a reforma tributária do consumo que está para chegar. Já estamos aí, já teve a emenda constitucional aprovada, já teve o primeiro turno na Câmara, já está no Senado, já tem mais de 1.000 emendas. E a gente sabe que vai impactar muitos negócios. As pessoas muita gente ainda está evitando pensar no assunto. E um dos motivos desse podcast é exatamente trazer a tributação de um jeito descontraído e leve para as pessoas entenderem e se engajarem, até como cidadãos. Eu trouxe hoje 2 pessoas que são amigos e referências também nas suas profissões. O Bruno Feitosa, que é um amigo, um cara que eu admiro pra caramba, um cara que é exemplar, um tributarista muito competente, muito respeitado, de consultoria principalmente, mas um cara que sabe articular com todas as áreas, passou por Big Four, sócio do William Freire e, além de um maratonista, agora futuro triatleta, né, já pai de 2, e o André, amigo, cervejeiro, já foi cliente também do escritório, quando eu trabalhei, ajudei ele com os regimes especiais, depois a gente pode até falar desse tema, né, de tributação, e que também já está esperando o primeiro filho e é responsável pela área financeira e todo o planejamento da Verace, que é uma das melhores cervejarias atualmente em Minas de cervejas especiais. Bem-vindos. Primeira pergunta, né? Vinho ou cerveja? Cerveja ou vinho? Acho que para mim Para o André a resposta acho que é meio lógica, né? Mas eu fico no meio a meio, mas com uma leve preferência para cerveja. Eu brinquei com vocês aqui. Não sou um entendedor, mas sou um bebedor de cerveja. Prazer estar aqui, Paulo. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde aí quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui, né? Depois de tanta gente já passou nessa mesa, já ouvi o programa com o Heitor, referência aí nossa. Gente boníssima. Já fizemos cerveja colaborativa com ele, né? Com a Heineken, na verdade, com a Baden-Baden. Legal. O Paulo, né, que a gente estava conversando. Que é seu amigo de infância. Conheço como Paulinho. Que loucura, Muito cara. Pequeno. Enfim. Paulo já está quase um idoso já, né? Tá quase, o cabelo tá branco. Proporcional ao tanto que ele trabalha. Exatamente. Para ganhar muito tem que trabalhar muito, né? Pois é. Mas, minha resposta é óbvia, né? Cerveja, com certeza. De vez em quando eu tomo um vinho, mas só lá na Verace tem umas 15 diferentes que dá para beber, então dá para variar. Eu brinco que todo homem, a maioria dos homens são cervejeiros, né? Até por criação, até por cultura masculina. Mas quando tá com as mulheres, tomam vinho. E num momento mais sofisticado. Ainda tem esse preconceito que cerveja não é tão sofisticada como o vinho. As cervejas especiais vieram trazer um pouco disso de sofisticação para a cerveja, que as pessoas até início dos anos 2000 não sabiam nem... Eu fazia Tiratema Pilsen, já falei isso aqui, de comparando Brahma, Antártica, Skol, Original, Boêmia, é tudo American Standard Lager, ou Premium Lager. E aí depois a gente foi descobrir, tem um monte de estilo. O Bruno estava falando aqui, né, que ele está vivendo a experiência que eu vivi lá atrás, de chegar num supermercado, numa loja de cerveja e ver um rótulo. Eu tava brincando, nossa, Verace, aqui tem uma sereia linda. Nossa, deve ser muito boa essa cerveja. Aí o cara prova, é uma American IPA super amarga e às vezes o cara não gosta de amargor. Mas tem cervejas mais doces, né? Que às vezes as mulheres vão preferir. Cerveja azeda, a sour. Tem cerveja salgada, né? Como chama? A Guzi, tem as Guzi que são salgadas. Então, assim, aproveitando, se você quiser falar da cerveja que você trouxe aqui, até pra gente apresentar a Verace. Eu trouxe os nossos carros-chefes, né? Que é a nossa Pilsen, essa aqui é a mais conhecida. Como que chama? É Verace Pilsen. Verace normal, Pilsen. Tradicional. 3 medalhas em Blumenau aí, que é... Vende muito e vende chopp muito, né? Vende chopp muito. O King's Cross, que é a nossa Pale Ale. Esse é o MVP, é o que sustenta Cara, a fábrica. É o que mais vende, não adianta, é igual você falou, né? O brasileiro, a grosso modo, acostumou com... Volume. Standard Lager. Leve, refrescante. Leve, dourada, gelada, refrescante. Geladaça. Porque uma Standard Lager dificilmente você consegue beber numa temperatura que você bebe uma Riz, por exemplo. Ela fica até com um cheiro ruim, fica choca que o povo fala, né? Que é quando ela esquenta, né? Quando ela dá uma esquentada, ela vai dar um gosto ali que o corpo dela não aguenta aquela temperatura. Se pegar uma Riz, por exemplo, você bebe ela a 10 graus, temperatura delícia. tá boa.
porque é uma cerveja A alcoólica. lager ela fica com cheiro de pano sujo, né? Porque tem, né? Lager é ruim. Mas, enfim, lógico que a Pilsen é a mais vendida. Aí depois a gente tem uma briga no segundo lugar, que é a Pale Ale, que é a King's Cross, né? A King's Cross que é inglesa, né? é uma Pale Ale, uma English Pale Ale, né? King's Cross é uma estação de metrô de Londres, né? É aquela que tem o carrinho do Harry Potter, que a galera tira foto. Eu nunca fui. Meu sonho ainda eu também nunca fui, não. É fazer o tour Pilsen na República Tcheca, Pils, né? Depois Áustria, Alemanha, Holanda, Bélgica e subir para a Inglaterra, que é as escolas cervejeiras. Eu conheço todos os outros países, menos esses que eu já fui tudo ali. Aí depois a gente tem a Sirena, que é a American IPA aí, que você falou. Também é engraçado que ela é um produto, assim, você pega de preço, ela é muito mais cara do que a Pilsen, por exemplo. Mas é o nosso segundo produto mais vendido. Ela reveza o segundo lugar com a King's Cross. IPA americana, lúpulos americanos. 6,5 de álcool. E depois tem a Nice Hop, que é uma Hop Lager, uma base muito similar à da Pilsen, com um dry hop, para dar um aroma. Que para quem é cervejeiro, que preocupa com isso do aroma de sabor, já é uma delícia. Já tomei muito essa cerveja. Em casa eu bebo ela, tomo uma Pilsenzinha, tomo uma Nice Hop. Nós vamos abrir essa aqui pra gente degustar. Essa aí já tá mais geladinha. Você fica na câmara fria lá na fábrica. Esse barulhinho é bom demais. Esse barulhinho é o melhor, né? E da latina. Só pergunta inicial, você acredita? Eu fiquei refletindo aqui. A minha esposa brinca que eu sou bipolar, porque eu chego em restaurante, ela pede um vinho, eu vou acompanhá-la no vinho. Só que eu gosto da cerveja, né? Então, eu peço um vinho e peço uma cerveja. Eu fico ali com os 2 copos, ela fala assim, isso é dificuldade de escolher uma? Vou deixar aqui, depois vocês acabarem a água aí, a gente toma. Mas voltando pro nosso... e você não terminou de falar das latinhas. Aqui na frente eu trouxe, a gente tá com uma linha de 6 bebidas mistas, né? Então essas são as 3 mais vendidas. O Tropical Jam, frutas amarelas e gin, tradicional. O Melancita, gin e melancia. E o Soul Mate, vodka, na verdade. Nem preciso falar por que agora é um negócio de mate, né? Não vou nem falar nada. O Soul Mate é vodka, né? A gente não usa o gin, a gente usa vodka. E mate. Vocês mesmos produzem o gin e a vodka? Sim, a gente tem um destilador lá na fábrica. É de cereais? É de arroz, milho? Não, porque, por exemplo, a produção do gin, você pegar o produto de linha que a gente tem é o Jam, que é o London Dry Gin. Que tem vários tipos de gin, né? Então, por exemplo, o London Dry é que vende mais no Brasil. Que é o Jam, é o Tanqueray, é o Gordon's, que são essas marcas mais fortes. E os tipos de gin, eles são definidos pelo tipo de especiaria que você põe. Então, o London Dry, ele tem uma proporção certa de zimbro e coentro. Mas você tem, por exemplo, os estilos, o Old Navy, por exemplo. Você muda essa composição e ele é até mais alcoólico. Eu não sabia que tinha. O Old pra Navy... mim, gin era só zimbro e coentro. Não. Você pega o Old Navy, né? Se não me engano... É outro tempero. É como se... Outra proporção, talvez. Outra proporção. Então, você pega ali, você tem outras especiarias, um teor alcoólico maior, você tem... Aqui no Brasil mesmo, eu acho que você tem Old Navy de mais de 50% de álcool, né? O nosso é 42%. Só que quando você vai para a Inglaterra ali, que tem uma escola de gin, vamos chamar assim, mais difundida, você tem vários tipos. Mas o que pega aqui no Brasil é o London Dry. E aproveitando só esse tema, né, que já que a gente está falando, todo mundo gosta de cerveja, a maioria das pessoas gosta, as mulheres às vezes têm um pouco de preconceito, tem essa coisa de muito amarga, o sabor, né? A gente já sabe, né, que existem cervejas que trazem prazeres similares aos do vinho, né? A cerveja tem um amplo leque de opções, de variedade, muito maior que de vinho, no sentido de cor, desde a mais escura até a mais clarinha, e passando por laranja, por rosa, já tomei cerveja azul com aquela alga, que o pessoal fazia a cerveja com uma alga que não dá gosto, cerveja verde, tudo quanto é jeito. E também de aromas e mais doce e tal. Os drinks que vocês estão, né, e muitas cervejarias estão fazendo, já é uma mudança de paradigma e de hábitos do consumidor, né? Que a gente estava falando o próprio Bruno estava falando que ele está começando a tomar cerveja 0 carboidrato, 0 açúcar e tal. Você tem cerveja fitness, que não engorda, cerveja sem glúten, cerveja mais doce, e tem esses drinks que, para essa geração que quer beber uma coisa gostosa e que com menos carboidrato, né? Tem essa
essa pegada. Eu acho que sim. Você vê aí, tem inúmeras pesquisas falando da mudança do consumo de álcool, né? À medida que as gerações vão passando. Uhum. Mas se você pegar, é engraçado, né? Porque a gente acabou de fazer destilaria no final de 2021. Ainda era pandemia e tal. E pra gente foi um mundo novo, porque não é uma bebida fermentada, né? Não é uma coisa... É um processo produtivo muito diferente. Então, qual que foi o segredo para conseguir ter esses produtos? A gente descobriu o mundo dos aromas e extratos. Porque você pega, né? Hoje a gente tem fornecedores, você tem casas de aromas que são renome no mundo. Vou citar aqui a Givaudan, a própria Robertet, que são multinacionais Casas enormes. de aromas? São casas de aromas. E assim, é muito complexo, cara. Isso, cara. Casa de aromas. São casas de aromas. Que doideira, para estudar aromas que vão ser utilizados em bebidas. Cara, e tal. você chega para essas casas de aromas e vira e fala. Primeiro que o pessoal acha que é o seguinte: esse aqui, por exemplo, que é o Tropical Jam. O Tropical Jam, como é que a gente fez? A gente pegou uma marca renomada de energéticos, que tem uma lata amarela. Com o nome parecido. Com o nome. E assim, a gente decompou, porque a galera tava bebendo esse energético com gin. Então o cara compra a latinha, uma dose de gin, mistura no copo e bebe. Falou, cara, a gente consegue fazer isso pronto para entregar pro cara? Conseguimos. Mas primeiro, por legislação, você não pode vender bebida alcoólica com cafeína. Então você não pode botar cafeína e taurina, que são os estimulantes que tem no energético. Então isso aqui não tem. Você não pode vender, mas o cara pode misturar no bar. O cara pode misturar do jeito que ele quiser, mas eu não posso matar. O cara mistura o que ele quiser. Então você pega, a gente não pode vender isso. Então o que a gente faz? A gente decompõe esse drink, né? E a galera, tem muita gente que acha até hoje que eu vou comprar um caminhão de energético e misturar com um caminhão de gin. Cara, mas não é assim. Você pega esse drink, você vai decompor ele em aromas, extratos, corantes. E assim, é muito complexo. Tipo uma lista técnica de produção. Uma lista técnica. Daqui a pouco a gente começa a fazer a conexão com o Tex aqui, entendeu? Porque você pega frutas amarelas, é muito genérico. Você tem frutas amarelas maduras, secas, verdes, frutas amarelas mais puxadas pro maracujá, pro laranja. Cara, se você pedir lá na Givaudan catálogo de aroma de frutas amarelas... Você reparou que tudo em indústria e cervejaria, uma indústria, bebida, uma indústria, muitas pessoas esquecem disso. A gente falou que começa lá na panelinha, artesanal, vira fábrica e tem um monte de complicação. Toda indústria, tudo tem um extremo detalhe que faz toda a diferença. Às vezes no custo, às vezes no resultado, no preço, no sabor, no aroma, né? Então, assim, é um nível de detalhamento que as pessoas que estão de fora só vê o simples, só vê, igual você falou, a lata bonita. Isso é fácil demais de fazer, pega a latinha, tá, bota gin, bota energético, mistura e pronto. Mais que isso, né? Até na aceitação do produto. Né? Às vezes, um detalhe na escolha desse aroma faz do produto ser um sucesso para um fracasso de vendas, talvez. Eu ia até fazer a posição de entrevistador aqui, na medida que você vai falando, eu fiquei curioso. E aí, por exemplo, você vai nessas casas de aroma e eles têm um catálogo extenso de aromas. E aí, como que é feita essa escolha? Vocês vão escolhendo alguns, aí tem uma espécie de óbvio, mas algo análogo a um mestre cervejeiro que ele vai fazendo. Você tem o aromista. Entendi. O aromista é como se fosse um mestre cervejeiro. Mas como é que você faz esse processo? No caso, a gente parte mesmo do drink que o barman faz. O barman faz o drink, a gente prova. A gente tem uma engenheira de alimentos que ajuda a gente e ela vira e fala, isso aqui... Aí ela começa a destrinchar. E assim, para sair um drink desse, sem brincadeira, cada um desse aqui, talvez a gente já tenha feito 20 protótipos. Então tá com muita fruta amarela, tá com pouca fruta amarela, a cor tá assim, a cor tá assado. Como é que nós vamos fazer? Então, cara, você tem um profissional que consiga decompor esse drink e depois é na boca. Aí vai. Primeiro tem uma parte técnica que é ver insumos e custo e fornecedor, e desenvolver fornecedor para chegar numa receita. E depois é questão de aceitação do produto, cara, né? Porque você falou uma coisa certa. Eu já tomei vários energéticos, não preciso citar os nomes aqui, tem uns mais baratos, uns mais caros, tem uns até famosos, concorrente do principal marca, cara, que eu não consigo tomar. Eu falo, velho, como é que as pessoas bebem isso aqui? No Nordeste, lá que eu tava morando lá, bebe muito daquela marca que é de um bicho esquisito. Cara, o pessoal bebe muito, negócio doce pra caramba, enjoativo. Aí pega o zero.
Mas tem gente que ama, é questão de... Acho que tem público para quase tudo no mundo, já reparou? Quando as empresas começam a perceber que tem público para tudo, é só você achar aquele nicho, achar aquele público consumidor. Se ele tem um volume de consumidores que, cara, desenvolveu o produto, acabou. É igual o que a gente estava falando aqui de bebida com mate. Cara, no Nordeste ninguém conhece mate couro. Belo Horizonte todo mundo ama. Igual tinha lá o Guaraná Jesus, né? Que era rosa e todo mundo lá gostava. Guarapã no passado. Guarapã. Não, até hoje eu vou na Araújo, que aqui Araújo vende bebida, comida, vende tudo, né? Lá no Nordeste não tem. Eu vejo uma Guarapanzinha daquela pequenininha, cara, ó. Grapete, quem bebe repete. Mas vamos trazer aqui pro Bruno. Acho que não sei se precisa falar do seu currículo, depois o pessoal olha lá no LinkedIn e tal. Vamos colocar o @ lá embaixo. Conta um pouco como que você começou sua carreira, como você chegou no William Freire, aí depois falando como que você está vendo a reforma tributária, o impacto para as empresas. Assim, a questão da carreira é muito engraçada, né? Acho que quando a gente começa a refletir, né, nas escolhas que são feitas no passado, hoje com a cabeça aí de quase 38 anos... Só? Peguei pouco estrada de terra. Tá conservado. Faz 38 esse ano, mas quando a gente, com uma idade mais avançada, já com 2 filhos, você olha para trás, talvez você tenha a percepção que o momento que você faz as escolhas, você ainda não tem a maturidade necessária para escolhas tão importantes. Com certeza. Então, a escolha da profissão, a escolha de qual carreira, a escolha de qual empresa você vai seguir ou não. Você vai indo, né? Talvez tenha um quê de um cuidado que você tenha, mas talvez você conte muito naquele momento com a sorte, né? Acho que é impossível você, aos 18 anos, ter a certeza de que, poxa, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Né? Falo por mim que eu devia ter feito comunicação, mas fiz direito porque dava mais oportunidade. Está realizando a comunicação. Dava mais oportunidade de trabalho. Então, assim, naquele momento você sofre a influência de vários fatores e talvez você não tenha a maturidade de suportar aquelas influências. Mas fato é que eu vivi um pouco essa frustração no direito lá atrás, né? Então, eu ingressei na faculdade, tinha ali um gosto pelo direito, eu gosto do debate, eu gosto nessa discussão. Por que isso não pode? Por que isso pode? Da discussão filosófica, da interpretação, exatamente, né? O caráter axiológico de valor, etc. Mas lá para as tantas, no curso de direito... Todo mundo decepciona. A vivência da rotina burocrática do judiciário, né? Entre aspas, dependência do convencimento de um magistrado, e aí você começa a perceber que nem sempre o convencimento se dá pela melhor técnica. Exatamente. Talvez a morosidade, aquilo foi me frustrando, de uma forma muito forte. E no meio da faculdade... A gente vê que o direito não foi feito para fazer justiça necessariamente, né? Ele é um processo, então uma processualística muito forte. Né? Eu tenho até uma visão hoje mais pragmática, depois a gente pode entrar nisso. Né? Assim, é óbvio que o valor a ser buscado pelo direito é a justiça, mas a regra... ideal. A regra posta ela é válida ou não. Né? Se a regra posta pelo judiciário for injusta, ainda assim ela é uma regra válida e tem que ser cumprida. Você tem que pressionar ali o legislativo para rever aquela regra injusta. Né? Mas, enfim, isso é uma discussão filosófica, talvez para outra oportunidade. Mas voltando ali na carreira, né? No meio da faculdade, veio uma decepção muito grande e eu tranquei a faculdade e fui morar nos Estados Unidos. Que legal. Eu queria desenvolver o inglês. Também fiz isso, fui para Houston, 96. Pois eu fui para Washington, D.C., capital. Inclusive foi na época da posse do Obama, eu estava na posse do Obama, que foi um marco. Que doido, cara. Acompanhei. Legal. Enfim. E ali eu tinha que voltar de lá com uma decisão. Ou abandonava o curso, ou qual caminho, eu defini o caminho que eu iria seguir. Eu fui pesquisando caminhos alternativos no direito. Não queria, de forma alguma, eu nunca quis fazer concurso. Não tinha o perfil de ser servidor. Né? Acho que isso é muito de perfil, não é o meu. Né? Então não queria fazer concurso, mas eu queria achar um caminho. E aí eu percebi que a área da consultoria poderia ser um caminho para mim, porque em certa medida você dependeria menos do judiciário, né? Você poderia fazer uma aplicação preventiva. Exatamente, né? Preventiva, prospectiva do direito, tentando pensar cenários diante da lei, etc.
E aí eu voltei de lá, eu falei, cara, eu preciso... Fui pesquisando, falei, cara, eu preciso entrar no Big Four. Eu gostava da área... eu sempre tive facilidade com matemática. Nossa história é muito parecida, velho. É quase a mesma coisa. Eu sempre tive facilidade com a área de exatas, então, de certa forma, a área tributária e Big Four, pela proximidade com contabilidade, traz um pouco desse caráter mais algébrico para o direito, né? A materialização do direito tributário. E aí, mas eu sabia que se eu tentasse naquele momento entrar no Big Four, eu talvez não tivesse o capital necessário, né? Daí que, né, no primeiro momento, eu busquei um escritório, né, Referência. De renome na área de consultoria para que eu me capitalizasse. Foi Rolim. Rolim. Escola de muita gente, né? O próprio Exato. Paulo também. Exato. Foi lá que eu conheci o Paulo Honório. Né? Alessandro, meu amigo, formou comigo. Exato. Um escritório bastante interessante. Né? E aí, né, depois de um ano e pouco lá, eu resolvi, né, então, fazer o processo seletivo das Big Four. Entrei na KPMG, né, foi uma escola... A diferença nossa é essa, você entrou e eu não entrei. Você tirou minha vaga. Não, você não tirou porque é 10 anos de diferença. Isso que eu ia falar. Acho que foi um pouquinho... São só 10 anos de diferença. E aí eu fiquei lá por quase 10 anos, foi uma escola, né, tem um respeito muito grande, um carinho. Maravilhosa a KPMG. E de lá, né, pela KPMG, morei um período na Tailândia, fiquei lá no escritório da Tailândia, Bangkok. Que doido. Eu vi isso, eu não sabia. Fiquei um período no escritório de Bangkok. Tailândia, você fez como é que chama? Você bebeu num caso? Tailândia? Cara, eu fui lá em alguns locais que foram, né, que serviram de depois você conta isso, a gente sai daqui. Mas aí eu já era casado, minha esposa foi comigo. Então tá bom, então pode contar. Era recém-casada, ela foi comigo. E foi legal demais? Demais. As praias maravilhosas. Uma experiência bem diferente, com cultura bem diferente. Bizarro, assim, né? Diferente. Foi um aprendizado de vida, sabe? Assim, uma vivência de vida bem interessante. Comida, cultura, tudo. Natureza, cheiro, tudo, cara, né? Tudo. Paulo, assim, é muito diferente. A cultura língua, do asiático, tudo, né? O padrão do asiático, o momento econômico do país. Então, e eles estão crescendo, né? Crescendo muito, assim. É um país que é uma ditadura militar, uma monarquia e uma ditadura. Né? Eles tinham uma idolatria muito grande pelo rei da Tailândia, que tinha acabado de falecer. Né? O príncipe que assumiu já não tem tanto essa... Então, há até lá um receio dos mais velhos que talvez isso prejudique a monarquia, que eles são uma reverência para a monarquia. Só fazer um parêntese nessa história. Você falou desse caso do rei da Tailândia. Da época da pandemia? Tem um amigo meu, velho. O cara foi tal, 2 anos planejando, vou pra Tailândia, não sei o quê. Chegou lá, bicho, no dia, o rei morreu. Golpe. É tipo um mês de luto lá, não pode ter tudo som, fechado. não pode ter tudo fechado. Não pode beber. Ele falou que ele saiu, tá todo mundo tatuado com uma lágrima. Cara. Esse cara é sortudo. Inclusive, quando ele foi pra final da Libertadores Buenos Aires, cancelaram o jogo. Aquele zoando. Ele é azarado. Não, eu não vou em jogo nenhum com ele, você tá louco. Não, contar 2 casos rápidos da Tailândia aí. Tava lá na Tailândia, essa idolatria do rei. Realmente, o rei que morreu, ele era considerado um pai. Era um ídolo, assim, mesmo. E aí, lá pras tantas, morando lá, eu falei pra minha esposa, vamos no cinema. E fomos no cinema. Primeiro trailer tudo tailandês, você fica lá... Entendendo nada, né? Nada. De repente começou a tocar uma música e todo mundo levanta. Uma música, um trailer com tomadas militares e tal, todo mundo levanta. A minha esposa falou assim, acabou o filme. Eu falei, que acabou? Nós acabamos de entrar na sala. Começou. Ela falou, nós entramos na sala errada. Vamos sair. Tá bem, eu e ela saindo. De repente a gente começa a ver, é um filme que todos os... Era um trailer que passava antes de todos os filmes, com uma reverência ao rei morto. Tipo, Domingo do Presidente, do SBT, você lembra que tinha? Um trailer que demorava Domingo do Presidente. 15, 20 minutos, a gente ficou vendo e todo mundo de pé. Era tipo um hino nacional. Todo mundo de pé, com a mão no peito e umas pessoas, principalmente os mais velhos, até chorando. Que isso? Então foi... O cara era tipo Getúlio Vargas, assim. Não, o cara era... E outra coisa que foi engraçada foi... Nós tínhamos acabado de chegar lá, só pra não gastar muito tempo. A gente acabou de chegar lá, quase 24 horas de voo, conexão. Enfim, você chega lá meio atordoado. Fiquei lá muito tempo, com muita mala e tal. Eles tinham separado aqui esse courrier para levar, né? A gente e tal. A gente chegou, um cara já foi pegar nossa bagagem, levando pro carro e tal. E o cara virou, sir, e ficava assim. Aí eu, thank you. Aí, sir... Aí minha esposa tá assim, não, amor, essa é uma forma de reverência. Faz assim também que ele vai embora. Ele, sir,
Aí eu... Sir. Aí ele fez assim, sir. O cara queria a gorjeta dele. E eu lá igual Sir, bobo. E eu lá igual trocadinho, bobo. sir. Então, assim, mas são essas assim, as questões culturais de vivência muito diferentes. Trazendo para cerveja, lá tem duas cervejas, que são as mais famosas, mas cervejas de prateleira, digamos assim, não são cervejas artesanais. Não sei se a pronúncia é Shang ou Sheng, ela é talvez a mais conhecida. E a outra eu esqueci o nome, mas eu experimentei as duas lá. A Tiger é de lá. Tiger. Que é da Heineken, que trouxe aqui pro Brasil. Isso. Que é bem fraquinha, né? Mas bem acho que a Shang ou Sheng, escreve Shang, né? É a mais... Mas enfim, e aí voltei, né, com a PMG, e eu senti que... Precisava dar um... Cara, sabe aquela frase clichê? Precisava me desafiar, me tirar da zona de conforto. Tava... Estagnado. Mas por conta própria. Valorec, eu estava estagnado, eu vou bater E aí asa. veio o convite do Paulo. Coincidência, você conhece o Paulo Honor? Paulo é uma pessoa extremamente fora da curva. Genial. De inteligência, de capacidade de execução, enfim, é uma pessoa realmente diferenciada. E ele falou, preciso de alguém aqui para me ajudar a encorpar, a conduzir a consultoria. E ele te achar e te pensar é uma honra, né? Mas eu tinha, eu tinha uma confiança muito grande no Paulo. Você assim, já conhecia ele? Nós trabalhamos junto no Rolim. Então, assim, eu já conhecia, assim, eu já sabia dessa capacidade de execução. Você e assim, graças a Deus, de lá para cá, o resultado tem sido fenomenal. A gente tem conseguido bons resultados, crescer a consultoria. E o Rodrigo Contencioso também é sensacional. Então, assim, profissionalmente, se eu olhasse para aquelas dúvidas que eu tive lá no começo da conversa, hoje eu digo que estou realizado, né? Tem muitos sonhos a realizar, mas estou feliz com o caminho que foi traçado até aqui. Né? Legal demais, porque sua trajetória é quase igual a minha, de fazer direito, decepciona, não quero ser advogado de contencioso, quero ir para consultoria, e aí quero ir para Big Four, só que aí as Big Four não passei, você passou, eu fui dar final 2 vezes, na KPMG, não passei. Aí fui para Nova Zelândia, voltei, entrei para Som Minas, Gerdau e comecei. Mas assim, é mais ou menos a mesma história. Só que aí, em vez de eu seguir, você estava em Big Four, eu estava na Valorec, aí eu resolvi ir para escritório. Aí depois um monte de coisa aconteceu. Mas fala um pouco da reforma. Eu aposto que você está assessorando um monte de empresa, porque você é o head da consultoria lá, você já me deu consultoria e eu sei da sua capacidade. Tá todo mundo angustiado, ansioso, preocupado. Porque, assim, tem muita insegurança ainda, tem muito suposição, né? Mas já tem algumas certezas, que vai ser não cumulativo, não sabe se é totalmente plena, mas vai ser, que vai ter um CBS ou IBS, que vai ter um IS, né? Agora, como que o pessoal está se preparando? Sim, Paulo. Acho que a gente estava falando um pouco disso antes, né, de começar a nossa conversa. Só vou dar um passo atrás antes da resposta, né? Eu acho que, embora a reforma tributária ela fosse necessária, ela seja necessária... Pela complexidade que a gente está vivendo. A gente chegou num estágio de completo caos, de manicômio. Anacronismo, né? Manicômio tributário, meu amigo Augusto Flores, então, aproveitando. Assim, uma completa loucura, sabe? Assim, você explicar o sistema tributário, por exemplo, para um estrangeiro, é algo de extrema complexidade, né? Então, a gente chegou num estágio de tanta impraticabilidade, de tanta confusão, que realmente exceção, né? Era necessário uma reforma. Mas a gente não pode ter, ou talvez eu não tenha, a ilusão de que isso vai resolver e vai destravar todos os gargalos que nós precisamos para atrair novos investimentos, para tornar o país pujante, né, mais avançado economicamente, por uma razão muito óbvia. Se a gente faz uma reflexão simples, a gente percebe que a função principal do tributo é fomentar o Estado. Sim. É prover o Estado de recursos financeiros. Serviços que é competência dele. Perfeito. Então, assim, a reforma tributária, ela precisaria ser precedida de uma reforma administrativa. Corte de gastos, reformulação de plano de carreira de servidores e por aí vai. Né? Por quê? Reduzindo, né, o custo, o tamanho do Estado, você conseguiria dar uma carga tributária mais competitiva
né, para o empresário, mais justa, atraindo mais novos isonomia. Exato. Então, assim, essa é a minha primeira reflexão. Mas, né, tendo em vista que é o que nós temos e que não houve essa reforma administrativa... E só fazendo uma parte, muita gente critica, e realmente, nós estamos fazendo uma reforma num governo de esquerda, então já a tendência de ser uma reforma mais pró-arrecadação, apesar da promessa de simplificação, de não ter aumento de carga tributária, mas o pessoal não lembra que os governos anteriores não propuseram. A mesma proposta que está sendo discutida é a que está lá há quase 30 anos sendo discutida. Então, ninguém teve coragem de bancar a proposta. E aí, beleza, tem que fazer, não tem mais condição. Nós, tributários, já sofremos tanto, porque a gente tem que interpretar, está atualizado, que muda tanto, resumir para alguém lá fora em inglês e ainda parametrizar um monte de sistema com um monte de exceção. Você não consegue dizer para nenhum investidor, você assessora australiano, japonês, chinês, europeu, qual que é a tributação no Brasil? Depende. Eu falo isso sempre aqui. Você não tem uma regra clara, depende. Qual produto, qual serviço, de onde, para onde, e tem 1000 exceções. Para quem você vende. Para quem você vende. É engraçado, assim, contando um caso. Por exemplo, né, o grosso da minha venda é para ponto de venda. Né, bares. Bares, supermercados, enfim, que são os famosos contribuintes do ICMS, né? E para os não contribuintes, então, por exemplo, o cara tem um salão de cortar cabelo. Esse cara não é contribuinte, eu tenho que vender para ele como consumidor final. Eu não pago substituição tributária. A gente uma vez teve um questionamento do Estado, isso quando era tinha um ano, novinha. Cara, por que a gente estava vendendo para uma barbearia que, como consumidor final, sem recolher ST, porque o cara, em algum momento da vida da empresa dele, botou o KNAI de bar. Então, eu tenho que ficar de olho, então, o KNAI que meu cliente coloca... Ele mudou o KNAI Ele mudou e o problema é meu. Deixou de ser consumidor final. E você tinha que saber... E o problema é meu. Ele tinha que te avisar. Ele deveria me avisar, mas, cara... Ele não vai te avisar, porque vai aumentar o preço para ele. Não vai me avisar. Não necessariamente aumentar o preço. É um inferno. Inferno. Na vida de qualquer empresário. E o governo se financia, principalmente os estados, através de ICMS-ST, sobre energia, telecomunicações e combustíveis. É antecipado para a cadeia toda com preço fictício. Né? Para falar numa linguagem bem coloquial, fictício, é isso que eu ia falar. Preço de pauta em MVP é um preço fictício. E demorou quantos anos para o STF dizer que os contribuintes tinham direito à diferença entre o que foi pago do ICMS-ST e o efetivo da transação realizada. E aí depois veio o Estado querendo questionar quando essa margem... Aí vem falar, não, mas não é assim devolver, é só quando eu quiser devolver. Mas desculpa, a gente te interrompeu. Acho que acho que a visão do empresário, né, ela reflete isso. Né? Então, assim, nós estamos aqui com o exemplo que o André trouxe do segmento de bebidas. Mas em qualquer segmento que você for, vão ter discussões e absurdos que o empresário tem que conviver no dia a dia, né, para tentar determinar a carga, a alíquota perfeita. Isso fora aquelas discussões homéricas, né, de classificação. Um drone é um avião não tripulado ou é uma câmera fotográfica? O sorvete de casquinha é um sorvete ou um derivado de leite? O bombom é um bombom ou um biscoito? O Crocs é sandália ou é... Exato. Então, assim, e olha que isso aí é a ponta do iceberg. Né? Assim, isso é a coisa mais fácil da gente explicar para Quantos problemas a gente na consultoria, eu gerenciando a empresa, você dando consultoria, importação, classificação. Assim. E aí vem uma novela, barra mercadoria, porque o fiscal discorda da classificação, porque ele quer uma classificação que tem um IPI maior, um II maior, e aí fica lá a mercadoria retida, a planta, as empresas estão tudo no just in time, tudo no custo, não pode parar, aí fica retida, pagando armazenagem, pagando demurge, aí, beleza, vamos pagar isso aí, depois a gente vê. Você acaba, é chantagem para você pagar e depois discutir. Você pagou, beleza, depois acaba que nem discute. Mas não poderia ser assim, não deveria ser uma coisa tão subjetiva, tão insegura, que você faz seu planejamento, eu vou importar tanto de lúpulo, tanto de malte, tanto de não sei o que lá. E chegar lá, sua mercadoria fica parada. E você pagando por isso. É o custo Brasil. Isso a maioria das pessoas não vê. Falando aqui para o público em geral, as pessoas no dia a dia não veem como a carga tributária impacta o preço dos produtos e afasta investimento.
Não vê, e assim, Não é difícil entende explicar pro cara. Eu não sou contador, eu sou economista, né? Eu não sou contador nem sou tributarista. Mas, cara, se explicar para alguém que, sei lá... Que não é da área. Um 100% leigo, o que mais ouço é, pô, vocês estão vendendo para outro estado? Eu falei, cara, hoje eu não quero vender para outro estado. Não compensa. Porque não é que o imposto aumenta, ele além de aumentar, ele muda tudo, muda a base de cálculo, muda a maneira de apurar. Ou seja, em resumo, você aumenta a sua exposição ao risco. Você não quer ter exposição ao risco. Talvez o aumento da sua exposição ao risco tributário não compense o volume de venda. Cara, uma coisa assim, não tem nada a ver. E aqui, você ia precisar de um escritório igual o William Free para monitorar, ou uma tecnologia, um serviço, para monitorar todas as alíquotas de todos os estados, todos os ST, e ainda muda todo mês a publicação, resolução, né, de MVA, lá de PMPE. Cara, isso é loucura, isso é insano. Tem estado que é só MVA, tem estado que é PMPF, tem estado que ele impõe a PMPF que você vai vender. Então tem produto que eu nem consigo, que eu vou tomar prejuízo para vender. É difícil demais. Semana passada mesmo chegou um e-mail lá para mim, não tem nada a ver com tributo não, mas mostra como é que é a confusão. Cara, eu vendi pro e-commerce no ano passado 3 garrafas de cerveja para um cara no Mato Grosso do Sul. Tá te dando dor de cabeça até hoje. Cara, chegou um e-mail para mim que eu não fiz a logística reversa. De 3 garrafas. 3 garrafas? Porque tinha que voltar as garrafas? Baixaram uma portaria lá no Mato Grosso do Sul que eu tenho que ser responsável pela logística reversa. Agora o Mato Grosso do Sul é exemplo de sustentabilidade. Provavelmente. Né? As 3 garrafas vão resolver o problema de poluição, de reciclagem. Aí chega o imposto estava errado. Não, é legal você falar isso, porque assim, logística reversa num país é caríssimo. Que é a fazenda do mundo. Né? Cerveja a gente vende o quê? Terra, minério. O William Freire é referência em mineração. A gente vende terra e produto da terra. Commodity. Terra, minérios, minerais e agro. Agro é pop, agro é tudo. Cara, e a gente está acabando com a riqueza do Brasil com queimada, acabando com os rios, com as águas. E aí? E nós estamos transferindo... Para onde foi toda a produção industrial? Quem? China. O que a China fez? Cara, eu tenho gente pra caramba aqui, né? Tem muita gente, mão de obra barata. Morrendo de fome, desesperado para trabalhar. Os americanos, eu quero produzir barato. Botou tudo lá. O chinês, assina um acordo aqui de confidencialidade e tal, porque você não vai pegar minha propriedade intelectual. O chinês, sim, tá. Tchau. O chinês aprendeu a fazer tudo. Faz melhor e mais barato. E drena recursos naturais do mundo todo. Com mão de obra barata. Agora, qual que é a nova China? Índia, que também já está começando a ficar caro. Para onde que o chinês está indo? Agora é o chinês que está fazendo o que os Estados Unidos fizeram. África. A África tem muita gente pobre, precisa trabalhar e tem recurso natural para caramba, tem mineral para caramba. Basicamente, Europa e Estados Unidos só retiraram riquezas, né? Retiraram e não... Mas o povo lá quer comer, quer comprar carro, quer ter casa, quer tudo. Você vai ver, a China vai dominar aquilo ali. Mas voltando aqui ao assunto, você estava falando da reforma. Não, com relação à reforma, acho que tudo que a gente trouxe aqui mostra que era mais do que emergencial. Era urgente uma reforma de simplificação. Então, já que o excelente não pôde ser feito, que era uma reforma administrativa, seguido uma reforma tributária, né? Já que o excelente não pode ser feito, vamos com o que pode ser feito. Tem. E a gente entra no mote da reforma. O capital político da reforma é simplicidade e não majoração da carga. É o marketing. Pois é. A não majoração da carga é a minha primeira reflexão. Né? A gente não conhece a carga efetiva. Né? Vou exemplificar o que eu quero dizer. Antes do STF, por exemplo, julgar a exclusão ou não do semestre abaixo de cálculo PIS/COFINS, a carga era uma. O STF julgou, a carga virou outra. E quantas discussões existem? Sim. A DC 49, incide ou não semestre na transferência? Exato. Então, assim, nós não conhecemos a carga para sequer afirmar que a carga não vai ser alterada. Mas esse é um mote. E o segundo é a simplificação. Né? A simplificação da apuração. Então, você substitui ali ICMS, ISS, PIS/COFINS, IPI, pelo IBS e CBS. Aparentemente, você... Parece legal, simples, né? Mas diante dos textos, né, do projeto de lei 68 e 108, né, que estão para ser aprovado, acho que existem alguns pontos de preocupação ali. Né? O primeiro é o próprio split payment. Né? A utopia, né, do fisco. Pois é, e essa é a minha dúvida.
quão utópico será que vai ser? Será que de fato não vai ser implementado, exigido? Né? O split payment, só para explicar, talvez não seja, né, de convívio de todos, é uma sistemática de antecipação do pagamento que o Estado, que a reforma está impondo, que aconteceria o seguinte, né? Você, por exemplo, fez uma venda, né? A Verasa faz uma venda para um supermercado. No momento da liquidação financeira daquela operação, suponhamos que foi um pagamento à vista, o supermercado ou a instituição de pagamento que faz a transação financeira de pagamento do supermercado para a Verasa... Não é dinheiro ou cheque mais, é tudo eletrônico. Ele já retém o valor do débito do imposto. Então, não é um imposto débito menos crédito. Ele já calcula ali na informação quanto seria o débito da venda Verasa e já retém aquele valor. O grande ponto disso é fluxo de caixa. Talvez a Verasa precise receber aquele valor cheio para gerar estoque, fazer mais venda e pagar o tributo devido quando do vencimento, dia 15 do mês seguinte. Você vendeu 1.000 pallets de cerveja. Na hora que você vendeu de 1 milhão, não, já vou receber o ICMS já vem líquido. Só que esse imposto. é o problema. Não vem só líquido. que às vezes o seu pagamento, você só vai... o supermercado vai receber daqui a 2 meses. Exato. Só que já reteve seu tributo. Seu fluxo de caixa foi comprometido. E só vale o crédito porque eles querem evitar de sonegação. Todo mundo é sonegador no Brasil. E muita gente já parte dessa premissa. O empresário também já começa um negócio assim, vou sonegar, porque a minha margem está no imposto. Eu já atendi clientes assim, muita gente começa assim. Começa no simples, faz um tanto simples e tal. Aí eu fiz também, então todo mundo é sonegador, então eu tenho que garantir o meu. Então ele já faz, você vai vender? Então tá, o imposto, a instituição financeira, ninguém combinou com eles. Falou assim, os bancos, vocês vão ter essa responsabilidade, tipo um CPMF, você vai reter o tributo. E você também só vai tomar crédito do que você comprou de malte, de levedura, de lúpulo e tal, se o cara lá pagou, e seu fornecedor pagou e o imposto já foi creditado para o governo. Isso tudo eletrônico. Só um ponto para ficar claro, na verdade, por exemplo, no seu exemplo, você vende com 60 dias, você não vai ter tanto esse problema, porque é da liquidação financeira. Então, como a sua liquidação financeira ela acontece em momento posterior ao momento em que é devido o imposto, porque o seu imposto é devido dia 15 do mês seguinte. Então, você vai apurar o sistema de débito e crédito normal, então não vai acontecer por liquidação financeira. O supermercado foi uma exceção, né? Boa. Que talvez seja boa. Mas assim, a grosso modo, 90% da minha venda é barata. Eu recebo em 7 a 14 dias, né? Aí você vai ter a liquidação. Porque eu pago imposto dia 2 e dia 9. Então, assim, não é muito prazo, não, mas aí você vai ter, na liquidação financeira da transação, a instituição financeira vai ter que reter o débito do imposto, ou seja, vai reter cheio. E aí depois, na data da apuração, você vai ver se você tem mais crédito, mais débito, dependendo, você vai acumular e você pode ser compensado ou ressarcido. Mas, enfim, o split payment, ele traz, aí trazendo para a sua dúvida... Ressarcido que diz que vai ser imediato. No Brasil, você pode 360 confiar. dias, né? Até 360 dias, mas tem um regime... os contribuintes se adequarem a uma certa sistemática vão ter um regime acelerado, né? Enfim. Mas o principal ponto disso aí, trazendo um pouco para a dúvida do empresariado, é quais procedimentos eu preciso adotar, por exemplo, para adequar o meu sistema... Minha apuração. Né? Até meu sistema financeiro, para que eu possibilite esse split payment. Porque eu vou sofrer o split payment, em regra, nas duas pontas. Então, por exemplo, a Verasa, quando ela compra de alguém e faz essa liquidação, ela pode ser, né? Ela pode ter que arcar, ou ela pode estar sujeita ao split payment, embora a responsabilidade principal recaia sobre a instituição de pagamento, né, os IPs. Na operação da Verasa, ela pode ter aquela incidência. Então, assim, que tipo de adequação o sistema da Verasa tem que ter para informar as IPs, que as instituições pagadoras, que houve a liquidação financeira da transação XYZ, né, cuja mercadoria adquirida foi ABC. E os IPs não é só os bancos, né? Tem um monte de outras instituições. A princípio, né? Acho que isso é um ponto que ainda vai ser mais bem detalhado, mas a princípio são quaisquer instituições aptas a promover a transação financeira eletrônica. Então, operadoras de cartão de crédito, aquelas maquininhas de cartão. Eventualmente, sim, depende da forma como você fizer. Então, você imagina, você colocar essa pressão, essa tecnologia que não existe, ser desenvolvida e você ter que, esse ônus, transferir o ônus da fiscalização para as empresas. Mais uma vez. E a alegação... SST já é transferir para não ter trabalho de fiscalizar, vou fiscalizar os grandes. Aí você tem vários outros exemplos que o fisco transfere o ônus de fiscalizar. Assim, André,
aprende tributário, tá? Estuda tudo. Igual você falou o caso lá que mudou o KNAI do cara. Estuda tudo, parametriza seu sistema, fica atualizado e se você declarar errado, que você apura e você me entrega o SPED, tá? Eu nem vou aí, é por homologação. No dia que eu for, daqui 5 anos, que eu tenho 5 anos para fiscalizar, não erra não, tá? Porque senão vai chamar o Bruno para te defender. E muitas vezes não tem como... Mas você não pode falar, mas eu não sabia que mudou isso. Não. Você tinha que saber, é obrigação sua. Saber tudo. Está sendo cobrado até dos tributaristas um nível de inteligência de processamento que nem a IA consegue fazer. Todos os tributaristas que eu conheço estão sofrendo. Tá? Todo mundo vai ganhar dinheiro? Vai. O tributarista vai morrer de fome? Não vai. Se quiser trabalhar, tem trabalho, né, Bruno? Tem trabalho. Mas pode morrer de estresse, burnout, um monte de coisa. Depressão. Por quê? O cara tem que estar atualizado de tudo e não tem um lugar. A coisa mais difícil é você achar um lugar que você tem toda a atualização da legislação. Todo mundo paga. Eu já tive cliente que me pediu no escritório. Cara, quem desenvolver, vocês desenvolvem uma ferramenta que me manda atualização de toda a tributação aplicável ao meu negócio, né? Você pegar, tem várias ferramentas aqui que te mandam caminhão de mudanças, um monte de coisa que não tem nada a ver comigo. Aí você tem que ter alguém para ficar lendo aquilo, vai falar, tá. Aí beleza, depois você tem que resumir, ler, interpretar, não é qualquer um que entende a legislação. Resumir para o CFO, que é o primeiro, às vezes em inglês. Depois tem que resumir para TI, que a TI é linguagem binária, de bits e bytes. O cara não consegue, você tem que falar com ele, ó, nesse campo aqui do SPED, XPTO, você tem que colocar no campo alfanumérico os dados tal, que vem de tal lugar do SAP ou do seu ERP. É nesse nível de detalhe que você tem que colocar para o cara. Isso para um cara jurídico, advogado. Quem é de humanas gosta de ler, interpretar e falar e escrever, né? Não é um cara tão alfanumérico, tão pragmático, racional. Aí depois de acompanhar, monitorar, ler, interpretar, resumir, parametrizar, você ainda tem que auditar o seu SPED, a sua apuração, porque o problema hoje vem dados eletrônicos. Pensa hoje, quase tudo que você recebe é eletrônico. Tanto de pagamento quanto de nota fiscal. XML. Já poderia estar automatizada a entrada de nota, já vai para o seu ERP, seu sistema de gestão. Se ele estiver bem parametrizado, já vai gerar os créditos ali, e na hora que você vender, está bem parametrizado as vendas, por estado, por destinatário e tal, vai ter o débito, você vai fazer sua apuração, deveria ser automática, né? Sem erros. Inclusive, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, só que as empresas ainda, a maioria, tem um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo, que é onde erra. Que aí vem a entrada no automático, o cara digita errado, vai para o RP errado, depois o cara tira para um Excel, vai para o Excel, tem problema de extração de dado, manipulação de dado, faz a fórmula errada, apura errado, depois vai para um SPED, que aí também vai com erro, aí depois passa no auditor, para chegar na receita. Quando chega na receita, 5 anos depois, cara, olha o que você declarou aqui. Eu já tive situação, em empresa grande, o Bruno talvez vai lembrar, de nota fiscal de transferência, que ainda tinha essa briga, transferência entre empresas, tem ICMS, não tem, remessa para conserto, né? Que não deveria ter tributação, é a mesma empresa, só a filial diferente. Demorou anos para decidir isso. Ainda a decisão ainda piorou a situação. É meio que decidiu para voltar ao que era antes, que, né? Você informa lá quando você quiser, você transfere o crédito, quando você não quiser, você não transfere. Era o que fazia. Aí, tava lá, o cara errou na hora de fazer a nota, em vez de ser 1.000, colocou 1 milhão. E aí? Foi sem imposto, com suspensão, só que tem um prazo para voltar. Quando voltou, passou do prazo. Aí eu queria, não era nem 1 milhão, era tipo 1 bilhão, sei lá. Queria o imposto. Falei, gente, isso é absurdo, isso é surreal, isso é... E você não tem mais como retificar, porque passou muitos anos. Aquela operação de remessa para conserto, ninguém preocupa com aquilo. Olha o nível de detalhe que as empresas têm que ter de controle. Você imagina isso um europeu? Cara, tudo que saiu de peça para conserto, você tem que saber que dia que saiu, controlar 180 dias, mais 180, mais 180, sair, aí tem que ir lá prorrogar o prazo, senão vai cobrar o imposto, cobrar do fornecedor, que aí tem controle de patrimônio para não ter furto, porque tem gente dentro de empresa que, né, frauda e rouba. Tem que voltar, ainda tem que voltar no prazo para não ter que pagar imposto indevido.
Isso é o Brasil, são detalhes que a maioria das pessoas não sabe. A questão de CND. Aí você falou o exemplo bom do split payment, né? Vamos supor que você vende, você teve os créditos ali das suas entradas e você vendeu, vamos supor que você é exportador. Então você exporta muito, vai acumular crédito. Esse crédito, em qualquer país mais correto, deveria você receber de volta em no máximo 30 dias. Apurou, validou e tal. Aqui não, as empresas ficam acumulando aquilo durante anos. Todas as mineradoras, todos os grandes exportadores. Isso é uma briga com os estados. Além de outras brigas de crédito, de material de consumo e outras coisas. De produto intermediário, né? Que fica tentando, para não aumentar a alíquota, fica tentando vedar os créditos. Aí o que você faz? Pô, acumulei crédito, então vou transferir. Seria, né, legal. Até um mecanismo de estímulo à economia. Não, o governo não quer devolver nada, ele só quer arrecadar. O que ele faz? Primeiro, você só pode transferir se você tiver certidão negativa de débito. Positivo com efeito negativa, não pode. Sabe o que isso significa? Você não pode discutir com o Estado. Você tem que concordar com tudo. Se você discutir, que é um direito do contribuinte, discutir até a legalidade do auto-infração, não é discutir a justiça, o direito, não. É discutir que houve um erro de fato no lançamento do fiscal, você já está impedido de transferir. Então você tem CND, aí ele vai auditar seu crédito, vai fazer um DCA, né? É um documento de declaração de crédito acumulado, né? É um certificado que você pode transferir. Aí você tem que entrar na fila. Aí você entra na fila que antes, quando eu comecei, era 30 milhões por mês, caiu para 20, caiu para 10, caiu para 7. Hoje o estado inteiro é 7 milhões que você pode transferir. E você tem que estar na fila. E tem que estar tudo aprovado, e tem que ter CND e tudo mais. O que as empresas sofrem, né? Todas. Que o grande ponto é o seguinte, são normas manifestamente ilegais, ferem a lei Candir, inconstitucionais, manifestamente inconstitucionais, né? Sobretudo pós-emenda constitucional 42. E aí entra o custo tributário para os empresários. Porque o Estado edita uma norma manifestamente ilegal que deveria ser eliminada de pronto pelo judiciário. E cabe ao empresário contratar um advogado, ter um custo com o advogado, para discutir aquilo judicialmente e ter um direito que era certo. Qualquer criança de 5 anos olharia e falaria assim, não, mas isso é assim. E aí tem esse custo. Né? Como que você explica para uma criança, eu falo às vezes, isso é uma outra parte, que a gente cria as crianças às vezes para um mundo que não existe. Um mundo de solidariedade, todo mundo amigo, todo mundo gentil, de confiança. E a gente chega no mundo empresarial, como que você explica uma situação dessa? E você, empresário, você está com crédito acumulado. Aí você vai... Não, então vou transferir, então vou comprar a máquina e equipamento, né? O Estado permite. Não tem de quem comprar, porque quem recebe já está com crédito até a tampa, não tem o que fazer, não tem fabricante em Minas. E aí você vai, não, então vamos no judiciário. O judiciário demora 10 anos, 12 anos para dar uma decisão que seria óbvia. O primeiro juiz já tinha que falar, isso é ilegal, inconstitucional. Aí vai recorrer, então, mas tinha que decidir isso rápido. E assim, só para concluir, André, você está querendo falar, e aí o pior, né? As decisões às vezes chegam no Supremo, por N fatores, ficam aguardando julgamento por anos, e aí a repercussão daquela decisão passa a tomar uma relevância gigantesca, porque, né, nós estamos discutindo ICMS num país de proporções continentais, né, um tributo sobre consumo é tudo muito dilatado, então, com o passar dos anos, aquela discussão ganha patamares de relevância bilhões dilatados, e aí o Supremo, quando vai julgar, tem que modular ou tem que determinar os valores da sua decisão a partir do efeito que essa decisão pode tomar. Olha, se eu for nesse caminho, o efeito vai ser tão prejudicial ao Estado que eu tenho que modular no sentido tal. Então, assim, esse é o estado de completa... sabe assim, anacronismo. Bagunça, anacronismo. Surrealismo. Para mim é surreal. Imagina ser tributo ilegal durante anos. CMS na base do PiscoFins foi ilegal, foi decidido, todo mundo, por várias instâncias, confirmado, reconfirmado. É ilegal tributar PiscoFins, que é um tributo federal, sobre o ICMS, que é outro tributo. Isso não é receita da empresa. Só vira receita se a empresa for muito exportadora e aquele valor que ela repassou no preço, ela não teve que pagar, mas porque ela tinha crédito. Mas esse crédito ela também pagou para ter, concorda? Bom, aí beleza, demorou de anos. Desculpa, gente, vocês pagaram tributo ilegal, mas não posso devolver. Porque senão vai quebrar o Estado. Impacto econômico financeiro.
Cara, isso é absurdo. E isso tem sido prática agora. O que deveria ser uma exceção. Uma exceção virou recorrente. Então, o que o empresário tem que fazer? Num mundo tributário tão caótico, tão inseguro, que o advogado fala assim, não, isso aqui é líquido e certo. Aí você tem que judicializar tudo. Se tem uma palavrinha que não tem clareza, o que é receita? O que dá direito a crédito e tal? Cara, você vai judicializar. Porque depois lá na frente, se decidir, pelo menos você judicializou. Você vai receber. O empresário no Brasil, ele é um guerreiro. Ele é um, porque o cara que decide tirar um país com a Selic alta, que renda fixa paga bem, ele resolve tirar o dinheiro dele, né, colocar num capital de risco, um negócio de risco. Obviamente, ele pretende ter um lucro maior do que a renda fixa, óbvio, mas com todas as incertezas tributárias, trabalhistas, regulatórias, ambientais. É muito risco. O cara acorda todo dia tendo uma dívida para pagar. São negócios com margem muito boa e tal, ou volume de vendas muito boa. Mas você estava falando, aproveitando, né? Você falou da reforma e tal. Você acha que assim, na prática, como que você acha que vai passar? Estou falando assim, como que você acha que vai restar configurado? Você estava falando, em tese é positivo. Simplificar, menos tributos, uma não cumulatividade mais ideal, mais perfeita, mas vai ser imperfeita, e um IS, que seria um tributo para evitar o consumo, que já é, o IPI já faz isso, né? Mas imposto do pecado, tem as bancadas que quer fazer isso, né? Mas o que você acha? Assim, depois eu queria que você falasse como que vocês estão se planejando. Que é porque traduzir, eu vou terminar minha fala falando do imposto seletivo para já passar para o André. Acho que isso vem do Sintex, né? Do imposto do pecado, que Excise tax, Excise tax, Sintex, por aí vai. Mas, assim, Paulo, não vou falar do jurídico e talvez da minha percepção política e econômica. Eu tenho alguns receios sobre como vai tramitar esse projeto, quais tipos de emenda ou alterações ele ainda pode ter por uma razão. Nós temos o governo com uma ânsia de majorar a arrecadação, está nítido por N fatores, e aqui não é nenhuma... Ele não diminui o Estado, então tem que e não é nenhuma análise enviesada de direita ou esquerda, né? É uma análise pragmática, financeira. Então nós temos um governo buscando arrecadação, e nós temos também um Congresso louco pelas emendas, né? Pela destinação de verbas. Toma lá da cá. Então, assim, eu tenho receio de como essa composição política pode nos levar, né? A gente sabe que tem uma série de disputas internas, né? Lobbies, ou pequenas disputas dentro do texto, né? Nós temos vários setores ali se mobilizando. Então, assim, como esses setores representados por suas respectivas bancadas vão se comportar, como que o governo vai se comportar essa pressão, qual tipo de concessão vai haver, né? Então, assim, isso é o lado político-econômico da reforma que me traz receio. O lado técnico, né, igual eu disse, o split payment me traz um pouco de receio, o governo, de fato, justifica ele com uma tentativa de reduzir sonegação e, consequentemente, manter alíquotas em patamares mais baixos. Né? A alíquota hoje é referência para o IBS e CBS de 26,5%, a alíquota padrão, né? E o governo diz que se não fosse split payment, essa alíquota poderia ser majorada até 29%, 30%, porque compensaria a sonegação. A questão da possibilidade de aproveitamento do crédito do IBS e CBS somente quando o seu vendedor comprovar o pagamento do imposto também é algo que me traz preocupação. Outras restrições quanto à transferência de crédito, quanto a possibilidade, por exemplo, de concessão de bens in natura para os seus empregados, né? E a incidência do IBS-CBS sobre esses aspectos, a delimitação do conceito de uso e consumo, enfim. Os benefícios indiretos, né, que não vão tomar crédito. Isso, são os benefícios indiretos, exato. Então, assim, são poucos das minhas preocupações técnicas, né? Mas fora as preocupações técnicas, né, para falar aqui só da não cumulatividade, que é o principal, ou então o cerne do capital político dessa reforma, que é a não cumulatividade ampla, para além das minhas preocupações técnicas, tem essa preocupação política, né? Aonde essas composições que possivelmente serão feitas, elas vão nos levar. Então, essa é a minha preocupação. Entrando já no excise tax, sintex, ou aqui no imposto seletivo, né, existe um valor axiológico muito grande, né? Então, o imposto seletivo, ele naturalmente tem um caráter extrafiscal,
seja, sua função principal, sua função principal. Punir o consumo, né? Mas, restringir o consumo. Tecnicamente, a sua função principal, ela não seria a arrecadação, e sim uma indução de comportamento. Isso. Né? Então, eu induzi um comportamento A, tornando o comportamento B mais difícil, ou induzi um comportamento A, tornando ele mais fácil. Ou seja, eu induzo A tornando B mais oneroso, ou induzo A tornando A menos oneroso. Hoje o IPI sobre cigarro, Exato. 300%. Então, assim, beleza, há um valor axiológico, né, de indução do consumo. Mas é até mesmo nos valores constitucionais, nos valores que orientam a sociedade, que a gente tem que buscar o que a sociedade quer. Então, assim, a sociedade quer menos consumo de cigarro. Por quê? Porque isso traz um custo maior do sistema de saúde, de política, etc. Eu até vou um pouco na contramão da prática global, que eu sou mais liberal nesse aspecto. Acho que o governo talvez tenha que fazer política para estimular aquilo que ele acha que não é conveniente. Mas cabe cada um a decisão de cada um. Né? É óbvio que aqui, quando eu falo cabe cada um, nós não podemos pegar extremos. Os extremos têm que ser tratados como extremos. Então, tem extremos que devem ser considerados como doença. Então, é política pública de saúde pública. Né? Então, assim, eu vou um pouco na contramão. Trazendo aqui para as bebidas alcoólicas, acho que a grande discussão do momento é a questão da tributação, que ela seria uma tributação ad valorem, né? Uma alíquota sobre o valor, mais uma alíquota de REN, né? Uma alíquota específica. Sobre a graduação alcoólica. E aí vem a grande discussão. Né? O texto que está no PLP 68, ele determina que essa alíquota de REN ela deve ser mais elevada quanto maior for a graduação alcoólica. Né? E aí existe uma disputa setorial. Né? Alguns setores dizendo que álcool é álcool. Então, assim... Aqui a disputa dentro da... álcool é álcool, então, se álcool é álcool, não deveria ter isso. E aí vem um argumento de, olha, bebidas com menos gradação, a pessoa bebe mais. Bebidas com mais gradação alcoólica, bebe menos. E aí entra as argumentações. E, por outro lado, vem também nessa queda de braço, vem aqueles que defendem, sim, a gradação. Me parece, aí óbvio, a não ser que haja uma movimentação política muito forte, mas me parece que deve prevalecer da gradação, porque esse é o exemplo mundial. Os países da OCDE, os Estados Unidos, que acho, salvo engano, o segundo maior consumidor, por exemplo, de cerveja. Tem uma tributação maior de acordo com a graduação alcoólica. Perfeito. Nova Zelândia, Austrália, né, dentro da OCDE, a própria Alemanha. Isso é a tendência mundial. Inglaterra. E o Brasil finalmente está começando a olhar para fora, para meio que repetir os bons exemplos lá fora. Esse era... não sei se é bom exemplo. Era isso, né? Mas era o ponto que eu ia falar, sabe, Paulo? Assim, eu confesso que talvez para ter uma opinião mais contundente sobre isso, eu precisaria ver os estudos sobre o fato de a política pública que se persegue é o seguinte: dizem que bebidas com maior gradação ela realmente estimulará o alcoolismo. Mas os estudos da OMS indicam isso? E tem estudo de tudo quanto é jeito. Exato. Né? Então, assim... Para todos lados. Mas aí voltando, né? Você disse, parece que o Brasil está se voltando. Será que realmente copiar um modelo europeu, um modelo americano, é o ideal? E aqui é uma indagação mesmo, não é uma pergunta retórica. Será que é? Será que a nossa realidade... É igual a deles? Perfeito. Não, e outra coisa, eu já ouvi de outro episódio aqui e também já ouvi de representantes do setor de bebidas que o fato de a cerveja ter menos graduação alcoólica e a bebida destilada ter mais graduação alcoólica não quer dizer necessariamente que eu, como consumidor, vou beber menos álcool bebendo cerveja, porque o brasileiro, a gente sabe, bebe muito mais cerveja. Eu, num churrasco, dando meu exemplo, isso fora a população em geral, o pessoal bebe um engradado de cerveja. Você vai num jogo do Galo amanhã, toma 10 latinhas de cerveja. Eu não sofro. Você vai tomar do jogo do Cruzeiro, por exemplo, mas você toma 10 latinhas. Quanto você bebeu de álcool no total? Talvez o mesmo mais de quem bebe ali. O colega que não bebe está tomando um gin. Ele tomou 2, 3 doses de gin, tomou o mesmo tanto de álcool que eu tomei. Eu tomei mais volume de bebida, mas a quantidade de álcool é igual. Essa argumentação, você vê como é que assim, ela é pobre. Porque, por exemplo, todas as nossas bebidas mistas têm 7,9 de álcool. Aliás, qualquer bebida mista do mercado, você vai ter 7,9. Por quê?
Essa aqui, com a redução do governo anterior, eu pago 13% de IPI. Entendi. Certo? Se eu passar de 7,9, vai para 19,5. Ou seja, pra todo começar. mundo mantém no 7,9. Exatamente. Só que Virou 7,9. Tem que fazer uma bebida, Pode reparar, velho. Você vai no supermercado, 7,9. Mas aí já é, só um parênteses, já é um imposto, mais que isso, é um imposto seletivo. Sobre a graduação ao código. No gin eu pago 19,5, aqui eu pago 3. Só que na cerveja eu pago entre 2,34% e 3,12%. A Rhapsody e a Discovery são minhas cervejas mais alcoólicas, 8,1 de álcool. Esse aqui tem 7,9. Na cerveja eu pago 3,24 ou 2,34. Aqui eu pago 13. Então, assim... De IPI? De IPI. Então já, assim, na prática, já está se estimulando o consumo de cerveja e inibindo o de bebida destilada. Exatamente. Então, na prática, já é assim, com o nosso atual imposto seletivo, que é o IPI. O IPI é hoje aqui que o nosso atual imposto pegar, faz esse papel. O IPI ele tem um caráter extra fiscal muito grande. O principal extra fiscal, que não é só para arrecadar, é imposto de importação, regular a economia. Eu quero inibir a entrada de carro chinês, tá com imposto de importação. Eu quero aumentar a entrada de trigo da Argentina, numa época que faltou aqui em crise para farinha de trigo. Baixa o imposto, zero imposto. Então, isso é regulação. Agora, o IPI também tem esse papel. Ele além de arrecadatório, também regula a economia. Então, tanto que é um tributo que você pode alterar por decreto. Pode. E valer no mês seguinte. Não tem anterioridade, nonagesimal, anual e tal. Ele foi alterado, porque se não tivesse sido alterado pelo governo do Bolsonaro, uhum, era 20% o IPI das bebidas mistas e 30% do gin puro. É mesmo? Então aí caiu para 19,5 e 13. E outra coisa, fazendo uma ponderação para as pessoas, que aqui nós estamos falando de tributação do jeito leve para todo mundo começar a entender. Muitas coisas que a gente consome, muitas mudanças no negócio estão baseadas em tributário. Só que isso está lá na base. E no Brasil, a gente sabe que é muito estratégico o tributário. Muito. Empresa que não olha isso, cara, vai perder dinheiro, pode até quebrar, porque é muito estratégico. O Bruno sabe, o planejamento de uma empresa, né? A gente trabalhou junto em projetos de mineração. Cara, se o cara não olhar o fluxo físico fiscal da mercadoria, de onde que ele tira, para onde que vai, e de onde que beneficia, para onde que vende, por qual você usa caminhão ou ferrovia, o próprio, são tantos tributos, aí você tem TFRM, que é taxa de fiscalização, aí você tem CEFEM, aí você tem ICMS, aí você tem acúmulo de crédito, aí você é exportador, aí você tem PIS/COFINS, você tem crédito que você não está aproveitando, aí você tem o próprio imposto de renda, aí tem agora discussão das subvenções. Sabe o melhor jeito de se ilustrar isso, Paulo? É muito comum, M&A, né? Uhum. Os processos de fusão e aquisição, né? Principalmente de empresas começados do zero, uhum, as empresas crescem, e é muito comum quando o cara está nas fases iniciais, ele ir ali para uma gestão mais informal. Sim. Né? Assim, o comerciante ele quer vender. Então, o brasileiro é um comerciante, é comprar exato. barato e vender caro. Então, assim, comprar ele barato deixa vender muito, caro. não é nem por maldade, ele deixa muitas vezes a gestão ali tributária de lado. Um contador lá no interior. A empresa está vendendo um voo de cruzeiro, surge um comprador. Aí fala, cara, eu quero tanto a minha empresa. Então vamos começar o processo de due diligence. E aí só para explicar, due diligence é uma diligência devida de apurar os reais números da empresa. Né? Então, entra lá no due diligence e acha ali passivos tributários, trabalhistas. E aí o valor que o empresário está na cabeça cai 20%, 25%. Né? Você suja a função do scroll, né? Da conta de reserva ali, né? Que você deixa ali um dinheiro... Só diminuir, não que você deixa um dinheiro para solver eventuais passivos. Mas isso ilustra bem. Né? Então, assim, essa dificuldade ou essa gestão, né, da dificuldade, ela passa muito por isso. Às vezes, seu valor de empresa ele é reduzido por um passivo que você sequer conhece. Exatamente. E você tocou num ponto também interessante. Por outro lado também, muitas empresas, viu, gente? Às vezes você vê assim, uma empresa tal mudou de nome, fundiu com a outra. É porque tinha um crédito tributário gigantesco em uma delas. Eu participei de situações assim, 2 vezes em grandes empresas. Aliás, eu trabalhava numa empresa que foi comprada por outra. Exatamente por questão tributária, principalmente. Foi um leading case no CARF, na época, de grande discussão de incorporação às avessas. Uma tinha prejuízo e incorporou a que tinha resultado. Foi um caso, não preciso nem citar os nomes aqui, que todo mundo sabe.
Depois, trabalhava numa mineradora e foi comprada pela maior mineradora do Brasil. Também, além de questões tributárias, de sinergia, de operação e de consolidação de grupo. Depois, numa outra empresa, tinha 2 empresas, uma brasileira, 100% venda brasileira, e outra 100% venda para o exterior. Essa aqui só gerando crédito, por mais que tenha regime especial, incentivo, suspensão para não acumular crédito, PIS/COFINS e ICMS, acumulava. E essa aqui só mercado interno. Uma só gera débito, outra só gera crédito. Totalmente sem sentido. Então foi feita uma reorganização. Depois, essa empresa que fez a reorganização, agora essa aqui, que agora virou holding, ela tem caminhão de crédito ICMS na base do PIS/COFINS. Só que ela não vende mais nada. Como é que faz agora? Só ela que pode usar o crédito no Brasil. Você não pode transferir crédito de tributo federal, igual você transfere de estadual. É um absurdo também. Então, você tem que fazer outra reorganização para incorporar outras empresas que geram débito para poder compensar esse crédito. Senão, vai ficar parado lá na sua escrita e o governo vai demorar anos para te devolver, se devolver. Né? Só para ilustrar. Não, e para fechar, né, pelo menos a minha fala, pelo menos sobre o imposto seletivo, né, que eu comecei dizendo o seguinte: beleza, esse talvez seja um modelo mundialmente difundido, né, da tributação conforme a graduação alcoólica. Mas acho que o momento do Brasil é de discussão e debate. Esse debate aí tem que ser técnico ou munido de elementos técnicos. Então, assim, se o objetivo é reduzir o consumo da bebida A, B ou C, né, nós temos as bebidas açucaradas, enfim, A, B ou C. E até por questão de saúde pública, né? Mas aí que alcoolismo. Aí que tá. Se o objetivo é reduzir, sob o argumento de que essas bebidas aumentam o risco de alcoolismo, aumentam os riscos... trânsito, assassinato, feminicídio... No texto do PL ele traz, aumenta o risco de doenças não genéticas, não sei se esse é o termo técnico, mas hepatite... Doenças ambientais, né? Do ambiente, do consumo. Tem um nome lá, mas assim, se o objetivo é esse, e esse é o fundamento, acho que deveria ser buscado elementos técnicos, pesquisas né, dentro do próprio SUS, dentro do Ministério da Saúde, exato, pesquisas de doutores, né, enfim, que evidenciasse que, de fato, por exemplo, esse risco é majorado conforme o consumo pela graduação alcoólica, ou não. Então, eu acho que a decisão, o Brasil deveria começar a se pautar em decisões mais técnicas. Até onde eu vi, pelo menos no texto ou nas discussões, esses elementos de fundamentação técnicos não são apresentados. Eu vi algumas pesquisas da OMS, eu vi algumas pesquisas, acho que é da própria FMI, etc., mas são pesquisas que talvez não capturam a realidade brasileira. Pode ser que o Brasil tenha a mesma realidade ou espelhe a realidade global? Pode ser que sim, mas pode ser que não, por N fatores. Fator social, que impacta o fator educacional, o fator ambiental, climático, a amplitude do próprio território. Né? Então, assim, acho que era o momento desses elementos técnicos serem apresentados para discutir, que acho que é o grande ponto hoje no setor de bebidas, se a tributação vai ser álcool é álcool, ou se a tributação vai ser conforme a graduação. Eu vou ser beneficiado ou vou ser prejudicado, no final das contas? E assim, só para trazer, muito possivelmente, se a gente for para o lado de álcool é álcool, vai haver uma alíquota linear, possivelmente, por exemplo, no caso da cerveja, possivelmente a cerveja seria tributada para uma alíquota de valor um pouco maior. Até porque vai acabar os regimes especiais, as exceções da garrafa fiscal. Ao passo que uma bebida com graduação mais alta vai ser beneficiada com a redução da alíquota de valor. E se for uma alíquota conforme a graduação, a cerveja vai ter uma alíquota de valor inferior. E, por exemplo, uma bebida com graduação alcoólica, uma cachaça, uma tequila, enfim, aí possivelmente uma tributação maior. Então, acho que o que está na pauta é isso. Aí eu acho que a decisão é um momento... Vai ser técnico, vai ser muito política. Mas deveria ser técnico. Deveria ser técnico. Se você pensar, assim, a gente tem conversado muito. A gente troca muito figurinha lá na Verace, com as outras cervejarias. E a pessoa que mais está pensando só na cerveja, né? Você tem o Gilberto Tarantino lá de São Paulo, que ele é presidente da Abracerva. Tem a Abracerva, tem o Sindicerva, que é das grandes. Ele é da Abracerva, tem a Abracerva é das especiais. Você tem 3 associações lá. Tem a Sindicerva, que é das grandes. Sindicerva, a Abracerva e tem mais uma. Uma é Grupo Petrópolis, uma é a Bev Heineken e uma são as independentes.
E o que está sendo discutido lá agora? É lógico que está tendo um lobby enorme do destilado. Cachaça, vodka. A BDD, né? É essa BBD, mesmo. Essa mesmo. De bebida destilada. Então, o que está sendo discutido lá agora? Está no Senado, né? Todo o trâmite está no Senado agora. E a discussão... Aí eu quero primeiro formar isso e depois propor uma reflexão. O que tá no Senado hoje foi até o astronauta Marcos Pontes, que botou lá Uma emenda? Uma emenda, que é um desconto progressivo em cima do imposto seletivo, que não sabemos ainda quanto vai ser. Então você vai de 95% a 0%. Entendi. Se não me engano, até 1 milhão de litros anos é 95%, até 10 milhões de litros anos zero. De venda, de receita? De produção. De produção. Ou seja, que é a princípio, acho que a ideia, pelo que você está me dizendo, seria para privilegiar... Proteger o pequeno. Exato, beleza. Isso está mais ou menos acordado até com as grandes. Pô, isso é legal. Isso, eu posso até te mandar depois a redação. Porque a gente não consegue, tributário não consegue acompanhar todas as emendas. Não é dá, impossível. impossível. Eu sei porque... Cada um acompanha do seu setor ali. A gente tá conversando, a gente tá gastando muito tempo e neurônio nisso aí. Pra saber como é que vai ficar. Só que, igual eu falei, nós vamos perder de um lado, do destilado da cerveja. Aí, então ali, o cara até... Acho que é coisa de 1 milhão de litros ano. Acho que é 1, 2, 3, 5, 8 e 10. É uma coisa assim. Aí, tem uma alíquota fixa e essa... Você tem um desconto em cima do imposto seletivo. De acordo com a produção. 0,95%. Tá. Aí, conversa vai, conversa vem lá nos corredores de Brasília. A informação que chegou até a gente é simples, esquece. Aí, a minha reflexão é a seguinte. Simples vai se ferrar, então. Da mesma forma que a gente tem... O simples tinha que ser isento de IS. Mas a discussão é essa. É essa reflexão que eu quero propor. Nosso sistema tributário ele é complexo. Isso assim, eu posso dar em exemplos. Não pensando no juridiquês da coisa, mas na coisa do dia a dia. Cara, você tem que comprar Você é o cara de negócio, Você tem que comprar um selo de IPI para botar em cada garrafa que você vende. É ridículo. Em cada maço de cigarro, em cada uísque. Surreal. Mas tem 300 mil situações. Mas aí qual que é a minha reflexão? Porque eu fiquei com esse negócio, a Verás nunca foi simples, porque quando ela nasceu não tinha simples para cervejarias, isso é coisa de 2017, uma coisa assim. Sim, então, eu participei da luta para isso, para incluir, porque prejudicava as cervejarias, que ela não podia ser simples, então ela tinha uma carga tributária maior para brigar com as grandes que tinham regimes especiais que ainda pagavam menos. Exatamente. Aí entrou no simples, aí depois da Lei Complementar 160 e do Convênio 190 veio os regimes especiais, vamos dizer, por setor, e aí tem os regimes especiais para cervejas especiais, né? Que acho que quase todas cervejarias hoje atingiu um porte mínimo, faz a conta lá e... Aí pensando nesse ponto, né? A gente vai ter o fim dos RETs, a gente vai ter o fim, de certa forma, de algumas exceções. Aí o que ficou na minha cabeça? Igual eu falei, a Verás nunca foi simples. Desde o dia que ela nasceu, ela foi já era real. Presumido. Não, real desde o dia 1. Então tomando crédito tudo. Toma crédito, débito, aí depois crédito entrou normal. no RET. Aí em algum momento a gente conseguiu o RET, foi 2018, uma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, vai ter o fim do simples. Isso assim, a pessoa que falou isso lá foi taxativo. Da maneira que, eu não estou falando que eu sou contra o simples ou a favor do simples. Mas vocês concordam comigo que, além de ser complexo, confuso, oneroso, instável, do jeito que a tributação brasileira está estruturada hoje, ela também é avessa ao crescimento do empresário? Não, porque o cara ele vai fazer de tudo para não passar do teto do simples. Então o cara vai ter aquela... Pune o crescimento. O cara vai ter 4 CNPJs no simples, só que ele tem uma contabilidade. Perfeito. O cara vai perder. Vocês não acham que, além de simplificar, se tiver alguma coisa do fim do simples, que eu acho que o pequeno tem que ser protegido, porque eu sou pequeno, né? O sistema também não deveria a gente aproveitar essa oportunidade para não penalizar o crescimento? Cara, você falou tudo. Sabe o que eu acho legal? É bom isso, ter um tributarista e alguém do setor. Como a gente... Porque você tem a visão do empresário. E isso a gente fala aqui de forma técnica. Todo mundo que é da área tributária, o cara faz o simples porque é para beneficiar o cara pagar menos e poder crescer. Aí, ele muitas vezes o cara vai crescendo e vai fazendo várias do simples, aí o fisco vem, autua, ele vai para o presumido. Aí ele vai no mesmo planejamento e tal. Aí depois ele tem que ir para o lucro real. E o Brasil, a arrecadação está baseada em ST dos estados e a União é nas grandes empresas. Se você olhar o relatório da Receita Federal, simples, esquece. A arrecadação é 1%, sei lá, 5% da arrecadação total. Presumido, o resto é as grandes. E as grandes
que têm mais complexidade, faturam muito mais, é aquela lógica assim, cada enxadado uma minhoca. É isso, o fisco não quer perder tempo, mobilizar esforço para fiscalizar, para arrecadar pouquinho. Ele quer ir numa empresa grande. E mas cria em contrapartida, as grandes também são as que conseguem os melhores benefícios. Sim, é isso que é aí que começa. A falta de isonomia. Primeiro, pensa num país sério, país europeu, Estados Unidos, sei lá. Você tem poucos tributos sobre consumo. Um IVA, um VAT e tal, alguns outros ali, mas são iguais para todo mundo, sem tantas exceções e sem tanta variabilidade. Então, você coloca todo mundo mais ou menos em condições iguais. Se você quer incentivar o pequeno, não sei se na Europa dá algum benefício para os pequenos, você tem aquele benefício para o pequeno. Depois você tem uma simplicidade e um nível de confiança maior. O Brasil vive uma crise gigantesca de confiança. Na política, nos negócios, em tudo. Ganha mais quem mente melhor. Quem frauda melhor, quem sonega melhor. Então, assim, vira uma briga de empresário com o fisco. E aí, o que o fisco faz? Cara, não dá para confiar. Os caras pegam papel, frauda, tudo que é papel, vão fazer tudo eletrônico. O Brasil é o primeiro país a ter tudo digital. A gente ensina para os outros países. A gente ensina, né, voto eletrônico, a gente ensina fiscalização eletrônica e tal. Aí, só que tem vários detalhes de sacanagem na tributação eletrônica. Porque você pega lá o manual do SPED. O Bruno sabe. Cara, é um caos você detalhar aquele manual do SPED para que todas as informações que saem da sua contabilidade vão para os campos certos. Aí você precisa ter um analista fisco digital, um cara que entende de direito tributário, entende de contabilidade e entende de sistema. São 3 linguagens diferentes que têm que ser harmonizadas para que você faça o papel do fiscal correto e não seja autuado. E aí você ainda briga com os grandes que têm benefícios que você não consegue ter acesso. E os pequenos ainda pode ser punido, né? Igual você falou, se tiver o IS, aí o cara vai ser mais prejudicado. Ainda tem a discussão do Simples, o cara não ter crédito, né? Quem compra do Simples, porque ele não paga, é só com o pagamento, né? Agora o texto prevê, mas o texto prevê para o Simples um crédito presumido, uma espécie de exceção, sim, tem as condições específicas, aí se você comprar do Simples, e aí tem uma espécie da pessoa submetida ao Simples, aí vai ter uma espécie de adesão a um regime, e aí você poderia apropriar o crédito. Mas assim, André, o ponto que você tocou do Simples, aí o ponto é o seguinte, né? O cara quer ficar no Simples, ele vai desmembrando sua empresa, né? E aí vem a outra discussão que entra na discussão. Isso é um planejamento tributário abusivo ou não? O CARF, a Receita Federal, entende que sim. Que entende que, embora seja formalmente legal, seu propósito único de segmentar é economizar tributo. Aí vai lá e te autua. Então, assim, eu acho, assim, até que se você pensar na essência, simples, presumido, real... É uma lógica, né? É uma lógica, porque... Não, eu não sou contra o Simples de forma alguma. Não, eu entendi. Eu tô querendo dizer o seguinte... de crescimento. Não, eu tô querendo dizer o seguinte, prejudicar o crescimento, eu talvez não veja, assim, essa mudança do Simples para o presumido. Porque se você ultrapassou lá de 3 milhões e 800 o teto do Simples, enfim... Não, acho que é 4,200. Enfim, acho que é 4,8, depois 78, o limite do presumido. 78 do presumido. Assim, o do presumido, enfim. Se você ultrapassou o teto do presumido, é porque você, teoricamente, adquiriu uma capacidade financeira, uma robustez um pouco maior. A gente pode discutir se esse teto está adequado ou não. E aí depois você tem o lucro presumido, exatamente para trazer uma maior simplicidade, né? O lucro real, você vai apurar ali partindo do lucro líquido, então você tem que ter uma contabilidade muito bem ajustada, você vai fazer os ajustes, né, de adição e exclusão, você tem uma série de discussões no que é dedutível, no que é ajuste temporário. Exceções. Enfim, uma operação mais complexa. Por isso, o presumido, né, para gerar uma maior simplicidade, até para esse empreendedor que está ali numa fase intermediária, entre os 4.200 e os 78, possivelmente entre os 4.200 e 78. Então, assim, eu até vejo uma escada de crescimento da tributação. Eu acho que o que acaba prejudicando são essas exceções, essas inúmeras discussões, essas imposições de ordem burocrática, que eu acho que acabam prejudicando mais do que, no caso simples, mais do que a própria
arrecadação, o sistema. Mas eu entendi o que você quis dizer, assim. Será que o modelo está adequado para colher um crescimento do empresário? Será que ele pensa nessa projeção econômica do empresário e ele é realmente efetivo para fazer com que mais empresários atinjam patamares grandes, né? Eu realmente acho que o Brasil ainda precisa, e isso passa também pela questão da reforma, ainda precisa parar de deixar de ver o empresário como um bandido, como um inimigo. Né? Parece que sempre que pega uma falha numa empresa, há uma felicidade popular. Prazer. Mas ela é um pouco popular, sabe? Assim, parece que as pessoas falam assim, ó lá. Tá vendo? Sabia. Tava ganhando dinheiro. Sabia que assim, ganhando dinheiro porque tá sonegando. Nem sempre é uma má fé. Né? Por exemplo, a gente está falando quantas empresas a gente já viu ser autuada por coisas absurdas? Não, e quantas coisas são discutidas, ganha, né? Quantas coisas são discutidas, né? Então, assim, as pessoas têm uma certa satisfação, olha lá. A gente sabe, assim, não é o tema, mas a gente sabe o quanto mão de obra está difícil. E aí o cara investe mão de obra, tenta qualificar, o cara compra testado, enfim, e é demitido ainda, né, consegue. Então, assim, de uma forma geral, e que esse extrapola até o tributário, acho que o Brasil tem que parar de ver o empresário como um inimigo. É a força motora do Brasil. Se você acaba com o empresário, acabou o Brasil. Não sustenta. Cara, de quê? Teve uma vez, assim, eu tava numa reunião, foi online na época, acho que era meio um resquício de pandemia ainda, uma reunião com pessoas da Cefaz. A pessoa que estava do outro lado virou para mim e falou, você vende chopp? Eu falei, vendo. Então você só nega. Foi assim, na lata. E era uma discussão assim, sobre outros temas e tal. Cara, virou na minha cara e falou, velho, então você só nega. Tipo assim, viés preconceituoso. Eu não vou virar e falar, fica aqui na minha porta, então, olhando todas as notas que saem, tudo que cai no caminhão. Mas, e cara, o tanto que você é fiscalizado, né? Que você é lucro real, velho. E, tipo assim, conhecendo a empresa, conhecendo as pessoas, os sócios, são pessoas sérias, idôneas. Então, assim, cara, é um absurdo. E eu já passei por isso, situações em grandes empresas que eu trabalhei, o fisco já... Você não tem uma relação aberta, transparente, todo mundo meio armado. Você vai na reunião. Não, lógico. Todo mundo, um desconfiado do outro, então caras e bocas felizes, sorrisos, tem um certo patamar nas costas. Depois de um certo patamar que a empresa atinge, eu digo que sonegar é muito difícil. Quase sonegar. Impossível, intencionalmente. Eu acho que você pode errar. E mais que isso, você pode ter discussões. Coisa que você entende que a interpretação física é errada e você adota uma postura consciente de seguir aquilo que você entende pela interpretação da norma mais adequada. E aí, você pode ser fiscalizado e judicializado. O CARF não é órgão arrecadatório. O CARF é o órgão que julga se aquele procedimento que você fez, que você não quis sonegar, você não queria deixar de pagar, você interpretou de outra forma, ou que o fiscal te lançou um tributo de forma errônea, ou o procedimento foi invalidado, pode ser invalidado, é o órgão para julgar essas coisas, não é um órgão arrecadatório. Só porque está tendo essa discussão, né, o CARF não é Receita Federal, é um órgão para validar se o procedimento fiscalizatório e os dados, os fatos ali do processo de autuação, de fiscalização, as notas e tal, foram corretamente apurados. O governo está tratando como um órgão arrecadatório. O direito, que é o que o Bruno está dizendo, vai ser discutido na justiça. E aí, muitas vezes, você está com uma tese. Não, eu vou tomar crédito PIS/COFINS sob desconto concedido a cliente. Dentro do conceito amplo de crédito PIS/COFINS, que o STJ não amplificou, é um direito seu. O conceito foi... O STJ abriu para quase tudo tem que ser discutido, para definir se é insumo essencial, relevante ou pertinente para o seu negócio, porque PIS/COFINS é sobre receita. Tudo que você precisa para gerar receita tem que te dar direito a crédito. Não é IPI que é produto industrializado, só que abre um leque. Aí você vai dizer, não, você é um sonegador, você está aproveitando esse crédito indevido aqui, está pagando menos tributo. É isso que passa para a sociedade. Por isso que eu acho importante as pessoas entenderem. Um dos objetivos desse podcast não é só a gente debater e estar aqui, é refletir e as pessoas se conscientizarem. Até para, poxa, eu não sabia disso. Então, sonegar para mim é comprar sem nota e vender sem nota. Se apropriar um crédito que você entende adequado omitir pela sua receita, interpretação, né? Cara, isso para mim é interpretação. Você está dando interpretação que pode ser divergente do físico, e aí você tem os órgãos para discutir. Né, que é a função judiciária.
Mas assim, sonegar depois que a empresa atinge um certo patamar, vender sem nota... Impossível. Assim, eu não diria impossível, mas o cara tem que estar... Rapidamente vai ser pego. E o cara tem que estar muito receptivo ao risco. O cara tem que estar muito propenso ao risco. Ao risco penal, criminal, do empresário, ao risco da multa majorada de 150%. Imagem. De imagem. Então, assim, o cara tem que estar... Uma sonegação, o cara tem que estar muito propenso ao risco. Então, assim, você adotar práticas que melhorem sua eficiência fiscal dentro da legalidade é uma coisa. Isso não é sonegação. Agora, você adotar práticas fraudulentas, abuso de direito, abuso de forma. Empresas que tem muito, Minas autua direto, empresas que emitem notas fiscais que não existem, fraudulentas para gerar crédito, aí o cara recebe e diminui o débito dele de imposto. Depois vai ver, tem todo um esquema por trás para gerar aquilo ali. Mas para a gente partir para a conclusão aqui, o papo é muito bom, se deixar a gente ficar conversando até... Eu queria, assim, vou perguntar primeiro para o André, como que vocês estão vendo na prática a preparação para a reforma tributária? Assim, dentro da sua empresa, porque muitas empresas já estão vendo, está tendo a discussão, vai ter IBS, CBS, você não vai entrar em 2026 já, 0,1, 0,9, depois entra o CBS full, depois começa a entrar o IBS escalonado, né? 60%, 70%, 80%, 90%. Como que vocês estão fazendo esse planejamento? Porque as grandes empresas estão todas preocupadas, e eu já fiz esse estudo, você às vezes tem que contratar um escritório para te falar qual o impacto do seu negócio, você tem que estudar depois a legislação para trazer para a sua realidade, suas planilhas, suas projeções de custo, de receita, de faturamento, seu EBITDA, para fazer esse plano e traçar estratégias, até para fazer um lobby no Congresso do que é mais favorável para você e já planejar os sistemas, né? Como é que vocês estão vendo isso na prática? Cara, nós estamos meio como todo mundo, né? Lógico, está todo mundo meio espectador. Né? Mas já fizeram suas contas? Já fizemos umas contas, ainda não sabemos que a gente vai perder com esse imposto seletivo. Não sei quanto ainda, não sei quando, não sei como, mas eu sei que eu vou perder. Uma coisa que vai impactar bastante, né, é o fim dos regimes especiais. Isso vai modificar o setor como um todo. O fato de tomar crédito de tudo que você compra não compensa? Porque a alíquota dos regimes é bem menor do que a carga efetiva que você tem. Cara, eu vou te falar que se eu tivesse no débito e crédito puro, vamos chamar de débito e crédito puro sem regime especial, dá uma diferença de 7% na minha receita, na minha margem. Caramba, é muito. Ou seja, traduzindo isso para o financeiro, 7% do consumidor. Assim, você vai repassar inevitavelmente, preço. Né? Todo mundo vai repassar. Né? As pessoas entenderem. Então, se acaba os regimes, que aí você tem uma exceção, você vai ser débito e crédito, seu custo vai aumentar, você vai ter que repassar e não isso no só preço. a sua cerveja, de todo mundo. Vai ser de todo mundo. Aí vem outra questão. Será que vou conseguir repassar? Sempre tem alguém sonegando. Sempre tem alguém na ilegalidade. Se você repassar, você pode perder competitividade. Não é tão simples. Cervejaria assim. Que cresceu no mercado sonegando, né? Já planejada a sonegação para depois vir uma anistia, regularize e fazer o acerto com o fisco, né? E ganhou o mercado. Isso aí. Não, existe. A gente sabe que existe. Mas porque se eu soubesse que vai ser um movimento setorial, vai acontecer da maneira correta, no prazo correto, beleza, vai ser todo mundo. A cerveja tem imposto do pecado, então, vai ficar caro para todo mundo. Mas o problema sempre tem algum concorrente que não vai jogar a regra do jogo. Por isso que eu sou sempre da teoria que quando todos pagam menos. Então, assim, não ter exceção é bom. Deveria ser isso, trazer uma igualdade e uma isonomia que poderia até baixar. Mas o problema e você tem umas brechas ali que podem gerar novas guerras fiscais, entre aspas. Não sei se no molde de hoje, mas, tem muita coisa em aberto. Você já pensar que não vai ter regime especial, não vai ter guerra fiscal. Então, não pode ter exceção à regra igual para todo mundo. Vai ter um fundo de compensação. Como que eles vão usar esse fundo? Quem vai gerenciar esse fundo? O próprio Norte e Nordeste, eu estava lá no Nordeste, eles já estão planejando como o Nordeste vai sobreviver com o fim da guerra fiscal, com o fim desses benefícios. Tem muita empresa só está lá por causa disso. Porque tem Sudã e tem os regimes especiais, os benefícios, todos os estados têm. Como é que é? Tax
shopping, né? É um shopping de isso no mundo todo. A OCDE e esse BEPS e tal, é tudo para evitar, porque quem tem dinheiro quer preservar seu patrimônio e busca com advogados e tal planejar onde vai colocar o dinheiro que paga menos imposto. E faz leilão de incentivo, quem me dá mais. Então, isso no Brasil e isso no mundo todo, né? E aí, se isso acaba, o que eles vão fazer? Dar compensações financeiras. Não tem o benefício no imposto, vai pagar o mesmo imposto, mas ele vai ter algum financiamento, algum benefício para se manter. Então, a gente já sabe que tem ali, né, Bruno, um pulo do gato. Não sei se você já chegou a pensar sobre esse ponto. Só fazendo parênteses do que o André falou, tem outro ponto, né, da guerra fiscal. Até 2033 você vai ter a alíquota padrão ali determinada pelo Senado. Depois, estados e o Conselho, enfim... Vão definir por lei própria. Ok, sempre na venda interestadual vai prevalecer o destino. Ok, mas qual que é o ponto? Onde pode haver aí uma espécie de planejamento ou até guerra fiscal? Se um estado possibilita uma alíquota mais baixa, o industrial pode se instalar ali, ele pode ganhar corpo naquele local, e depois que ele estiver encorpado, enquanto o outro de outro estado está menos encorpado, sofrer uma carga maior, ele passa a vender interestadual e talvez, como tem uma marca mais forte, atingir aquele outro mercado. Mas, para mim, isso faz parte do federalismo, isso está ok. Mas, assim, são pontos que ainda... vão gerar discussão. Mais que discussão, planejamento. Não, nós vamos ter que fazer conta demais ainda, cara. Conta demais, tem que esperar o que vai sair. Dá até preguiça de pensar, né? Nossa. É bom, essa parte que é boa, cara. O Bruno ama, porque o Bruno esse pessoal, ex-Big Four, sabe muito bem transformar dados jurídicos em números e planejamento para ser eficiente. Depois você pode chamar o pessoal do Bruno lá, já que você estudou com o Paulinho lá quando era novo. Conversar com ele. Mas, gente, eu queria agradecer demais, assim, foi muito legal, o papo rolou super descontraído, acho que tem muita coisa ainda para ser definida, todo mundo tem que se preparar, não dá ainda para parametrizar sistema, não dá ainda dá para fazer planos e cenários financeiros, né? E se tiver dúvida, mas hoje com a internet você consegue informação de tudo, você consegue jogar no Excel, até com a IA ajuda disso. Depois a gente vai fazer um episódio sobre Tex IA, que é um projeto que eu estou empreendendo. Queria o último recado de vocês, né, uma mensagem positiva ou de preocupação com a reforma e para nossos serviços. Se a gente vai beber mais e melhor, ou a gente vai beber menos e mais caro, e como é que vocês estão vendo isso aí, a reforma? Quiser começar, André? Acho que nós vamos beber mais caro, sem dúvida. Não se esquece. Nós vamos beber mais caro, com certeza. Mas vamos ter muita coisa boa ainda para beber. Vamos descobrir muita coisa até 2026, até 2031. O mercado está evoluindo muito, né? Está evoluindo muito. Vamos continuar na luta, aí, trabalhando lá na Veraz para entregar bons produtos. Cada vez mais, né? E é isso, acho que estamos aí. Espero boa sorte ao projeto. Obrigado. Sucesso, prazer conhecer. Acho que foi boa conversa. Bom demais. A gente volta a se bobear depois que estiver aprovado. Com certeza. E parabéns pela raça, pelo empreendedorismo, que não é fácil. Obrigado. Bruno. Paulo, assim, acho que nos cabe seguir trabalhando, seguir fazendo a nossa parte, né? Acho que no Brasil não dá pra gente depender de governo, de qualquer que seja. Não dá pra confiar em nada. Então, cabe a gente seguir fazendo o nosso melhor, as coisas vão se ajustar. Honestamente, corretamente. Como o André falou, nós não vamos deixar de beber cerveja. Então, nós temos que dar um jeito de pagar o preço tributário que for. Né? Então, fazer a nossa ficar parte. Mais fitness, né? Geração saúde, beber. Se a gente preocupa muito, a gente acaba se tornando pessimista, isso toma nossa vida, toma nosso ânimo. Então, temos que seguir. Não tem outra opção. É seguir em frente e fazer o nosso melhor. Mas, parabéns pelo projeto, o bate-papo foi muito bom. Cerveja muito boa, André. Não conhecia, muito boa. Mais forte. Mas muito boa, gostei muito. Mas é isso, obrigado, André, prazer. Paulo. Obrigado, gente, obrigado aos ouvintes. Quem quiser depois curtir, comentar, compartilhar, e tem o @da Veraz, o @do William Freire para seguir. Até o próximo episódio.